Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Podmedic. Aqui o nosso propósito é levar informação segura e informações de qualidades para vocês. Hoje temos um tema e um convidado ilustre, escolhido de forma muito especial para vocês, que é o Dr. Arnaldo. Vamos falar um pouco hoje sobre experiência do paciente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael, doutor Rafael, tudo bom? Apresentar vocês aqui o doutor Arnaldo, que está aqui com a gente, vai falar temas muito bons por trás de todo o processo, né? Às vezes a gente fala muito da cirurgia, da doença, mas tem o por trás, né? Tem o hospital, tem a gestão, então o doutor Arnaldo vai dar uma aula aqui pra gente, né, Milena? Verdade. E não podemos deixar de agradecer aos nossos parceiros, ao Grupo Saitec, ao Hospital Sarra, Grupo Fleury, que sem eles nada disso aqui estaria acontecendo. Então, doutor Arnaldo, seja muito bem-vindo à nossa mesa do podcast, nosso Podmedic. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, querido. A minha honra é minha. Estou muito feliz com o convite, estou feliz com a iniciativa. Gosto demais do Rafael, todos já sabem. E acho que vocês estão realmente num caminho maravilhoso. Eu sou já mais de idade, não sou tão atualizado com essas coisas, mas é um prazer grande estar aqui e poder falar alguma coisa da minha experiência. Eu fico com um sorriso daqui a aqui por estar falando sobre o que eu gosto, a experiência do paciente, a jornada que ele faz desde o primeiro atendimento, e o senhor exerce isso com maestria hoje. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu histórico profissional. Eu sou médico, me especializei em urologia, e me formado já vai completar em dezembro 50 anos, tenho uns 45 aí de urologia. Mas por uma circunstância da vida, eu acabei entrando na gestão hospitalar em 2000, no Hospital 9 de Julho, que era da família da minha mulher, e tive uma experiência lá de 4 anos. Depois de uma intempérie que houve, nós saímos e arrendamos um hospital, que é o Sarra, em 2004, em novembro. Então estamos com 18 para 19 anos que vai ser completado agora. E a experiência foi extremamente importante, marcante para mim, porque lá o hospital era menor, na época não tinha uma estrutura aí que foi colocada depois, então foi um desafio muito grande. E a gente está feliz com o que produziu, feliz com a experiência, porque realmente conseguimos dar uma personalização muito grande no tratamento e tal do paciente, por ser uma coisa mais aconchegante, mais reduzida. E a gestão é realmente uma coisa séria, importante, e tem alguns princípios fundamentais que são importantes. Tudo em torno dessa nossa vida médica, o foco é o paciente. Como foi que o senhor chegou assim, eu quero ser gestor, eu quero administrar? Porque, na verdade, o médico, ele não é treinado. Na verdade, ele é péssimo gestor. Ele é péssimo gestor. Isso não é ensinado na faculdade. Milena, eu fui empurrado praticamente, porque lá no 9 de julho foi uma circunstância muito assim, de repente. E eu gostei, inclusive, como o hospital era da família da minha mulher e tal, meu sogro, passado um tempo aí de um ano, mais ou menos, me chama lá e diz, eu não tinha ideia de como você poderia ter esse resultado que está tendo aqui. Bom, a confiança, quer dizer, então não foi depositada no início, você sabe disso, mesmo sendo meu sogro, porque eu era apenas um urologista. Mas é o seguinte, eu tenho muita vontade de fazer as coisas, né? E outra coisa, na minha área, muito. E outra coisa, você atuava muito, você atua ainda hoje, mas atuava muito na urologia na época. Atuava muito. Eu sei que eu sou de João Pessoa e tem muito aluno seu que foi lá de João Pessoa, você conhece muita gente lá. Não, foi um prazer muito grande. Deu muita aula, muita gente. Né? Eu tive residência médica há 10 anos, 9 de julho, de 84 a 94, formei gente, adoro tudo isso, sempre dei aula em faculdade, quer dizer, eu me formei pela Faculdade de Taubaté, mas terminei o 6º ano aqui, fiz residência, fiz pós-graduação em Berlim, fiz mestrado pela Paulista e criei uma residência. Foi a única particular do Brasil, reconhecida pela minha sociedade. E formei gente muito boa, no 9 de julho. Então tudo isso foi um imbricamento de funções que para mim foi pesado, porque não é fácil você tocar as duas coisas. Sim. Hoje eu estou até mais na gestão do que propriamente, mas ainda mantenho minha atividade urológica. E a gestão tomou conta um pouco de mim, porque eu fiquei quase que sozinho com a minha mulher e tal, para fazer a gestão dessa nova área. E
tudo gira em torno realmente da concentração, da dedicação em relação ao doente. Que você falou nessa jornada, e realmente tudo isso o paciente às vezes não sabe do que tudo isso implica. E às vezes acontecem alguns desvios, coitado, com o paciente que a gente lamenta, e ele não tem noção do que é mesmo a estrutura hospitalar. A estrutura hospitalar é um problema no Brasil. E a gente tem problemas. Então você tem hospitais grandes, hospitais bem aparelhados, tem hospitais menores, tem hospitais públicos, todo mundo trabalha em hospitais públicos para se formar. O gestor, ele lidar com pessoas tem que lidar não com tudo isso não é fácil. Quer dizer, tem que ter uma educação realmente continuada de todo mundo. E o importante são os parceiros, são os colaboradores. Você tem que formar bem esse grupo, ter carinho com eles, estar muito presente, etc. Eu acho que a gestão de qualquer coisa é essa. E a medicina não é diferente. E você me falou também, a gente estava conversando nos bastidores, que tem hospitais hoje que parece uma cidade, é um mundo, né? Tem hospitais que é muito grande. É um mundo, cresceu muito. Tem mais de 20 mil funcionários, né? Para tomar conta demais, disso. E nesse aspecto a gestão, cresceram demais. ela fica mais difícil. Mais difícil, eu acho. Ela se dissipa um pouco, né? Os focos mudam muito e cada um está muito num setor. Difícil essa integração toda, muito difícil. Então, o Brasil precisa ter um pouco mais de carinho com os hospitais que poderiam dar uma assistência melhor, eu acho, em termos de povo, né? Porque se você falar num grande ou num belo hospital, o que a medicina precisa para ser bem exercida? Pessoal bem treinado, material, e a medicina é cara em todo mundo. Então você precisa saber o que você vai ter em cada lugar. Eu acho que deveria ter mais ou menos como foi na Alemanha, com a minha experiência que eu tive lá. A Alemanha é um país onde existe setorização. Existe regionalização. Ninguém precisa ter tudo. Na década de 90, Recife tinha mais tomo do que Canadá. Uau. Então nós desperdiçamos dinheiro, desperdiçamos coisas, porque nós não fazemos focos devidamente para cada lugar. E na Alemanha, você não podia sair da universidade, fazer sua residência onde eu estava, com os amigos, e eles quererem trabalhar em tal cidade. Não, ele escreve uma carta para a Câmara de Médicos. A Câmara de Médicos diz onde tem vaga, paga a passagem para ele ir lá conhecer, porque ele pode ir em alguns lugares. E não temos cidades maiores que 1 milhão, a não ser Berlim, na Alemanha, porque tudo muito grande. É complicado, tanto que gestão de uma cidade, gestão de medicina. Então, recursos, que a medicina é cara, precisam ser muito bem equacionados. Então, isso é uma coisa já que vai para cima, vai para um governo, vai para um país. Qual é o nosso país? Que característica nós temos? Tinha que pensar nisso e fazer direito. Não sei se é o programa do Mais Médico, não sei se é mas é a regionalização e os recursos para aquele local. Não precisa ter tudo nessas cidades todas do interior do Brasil. Com uma população pequena, né? Com uma população pequena. Para quê? E tudo isso, toda essa movimentação que existe, essa busca por conhecimento, profissionais se capacitando, é para chegar em um único objetivo, que é a experiência do paciente. Exatamente. Né? E o que o senhor acha, por que o senhor acha que a experiência do paciente ele é tão importante nesse atendimento hospitalar? Porque o paciente, ele é um ser humano frágil. Ele está doente, seja qual for a doença. Ele já chega com medo no Ele hospital. tem medo, ele tem pavor, ele está fragilizado, se a doença pode não ser grave ou grave, ele está sempre... Ele está cheio de dúvidas, né? E aí tem que ter cuidado, né? Achar, não, isso não é nada. Não, esse paciente está com chilique. Isso é besteira. Ele tem uma dorzinha. Qual é a dor? Qual é a intensidade da dor? Então, essas coisas tem que se ensinar com muito cuidado para o corpo de colaboradores nossos. E os colegas que estão aprendendo na vida, sempre você está aprendendo. Não, e é um termo tão complexo, porque a gente precisa ensinar humanização para um ser humano, como assim? Como se eu não precisasse. Exatamente. Como se verdade. não precisasse, mas precisa. Precisa. Porque ele está muito tecnicamente ligado no assunto e humanizado vai ficando um pouco de lado. E quanto mais tecnologia se agrega à sua atividade, ele fica um pouco mais frio. Eu concordo. Ele foca em outros afazeres ele diferentes do tá preocupado propósito. com a interpretação da toma, da ressonância e tal, das coisas, e vem tecnologia toda hora, vem exames novos e tal. Gasta-se milhões e milhões e bilhões de dinheiro, que seja o valor que você quer em dólar ou no que seja, para se conseguir uma determinada coisa.
E tem que se ter um cuidado na aplicação disso. O Rafael sabe bem, nenhum ser humano é perfeito, então ele tem vários pequenos defeitos. Um pequeno defeito que aparece numa imagem de uma ressonância de um átomo causa um alarme naquela família. E às vezes não é nada. Não é nada, exatamente. Mas hoje a tecnologia traz isso. Eu vejo às vezes... E o médico fala isso não é nada. Mas o coitado não sabe que não é sabe. Nada. Então, temos que encher o nosso caminhão de recursos humanos na nossa cabeça para saber como lidar com ele. A anamnese tem que ser muito tranquila, muito bem feita, o exame físico muito bem feito, sentir do paciente os aspectos psicológicos dele. Que hoje influencia muito, antigamente, não tinha nem psicólogo no hospital, às vezes, né? Não tinha uma equipe multidisciplinar. Hoje você consegue, o psicólogo passar lá com o paciente, conversar, acalmar a família também. Sentir alguma coisa que está fora do contexto ali. Eu acompanho todos esses processos indiretamente, mas não deixa de ser uma experiência que no final o paciente vai ter um feedback. A nossa área é terrível. E por um pequeno deslize nessa jornada que ele passa pelos pontos de contato, que primeiro é a recepção, depois ele vai ter um contato com alguém que vai fazer a da hotelaria, enfim, que seja, pode negligenciar alguma coisa. É aquela coisa de um país pobre que você quer mostrar muito luxo, uma acomodação, a hotelaria tem que ser muito boa e tal, porque o paciente aprendeu aquilo a reclamar da hotelaria. Se a televisão não é tão boa, se o quarto não é maravilhoso. Isso é uma cultura brasileira que tem que aos pouquinhos ir mudando. Mas o que senão realmente vamos voltar importa... no Joãozinho 30, pobre gosta de luxo. Não está certo nada disso. Porque você está desperdiçando dinheiro. E o que realmente importa, o que importa não. É o atendimento. Não é, às vezes, o olhar para um ar-condicionado que não está funcionando. Vai operar na Alemanha. Não tem nada de apartamento de luxo, coisa nenhuma. O importante é a humanização do técnico de enfermagem. É o acolhimento que esse paciente está precisando. Às vezes é atenção, é uma anamnese muito bem feita para não passar nenhum Milena, não descaso. Pode ter falha no tratamento, falha técnica, falha grave, troca de medicamento, coisas assim, o soro venceu, coisas assim que todos nós vivemos isso dia a dia. São detalhes, né? São detalhes. Eu fiz urologia a vida inteira, preciso de irrigação quando eu faço uma prostatectomia, seja ela qual for. Meu Deus. Foi o que o Alexandre, a gente teve um episódio com o Alexandre, que é urologista, que é parceiro do Sarra, e foi que ele falou que do mais 33% é a parte da enfermagem com o cuidado, 33% do médico e 33% do paciente. Se ele faz uma cirurgia dessa do roll-up, né? E aí, depois do pós-operatório, se não tiver uma irrigação correta, o paciente desse pode ter uma obstrução, pode ter um sangramento. Inclusive, e aí atrasa na alta, atrasa tudo. Né? Deixamos aqui para ele a admiração que ele está desempenhando, porque ele falou que treinou a equipe de enfermagem. Olha, se vocês não fizerem isso, eu fiz isso e não consegui compromete. Eu tive até um andar quando eu tinha residência, porque isso aí é... Hoje em dia, se eu for em qualquer hospital, eu pago alguém para ficar. E eu montei no Sarra isso para ele. A pessoa está lá, dentro do quarto. Porque para ele é crucial isso aí. É crucial. Pronto. Então, o que é crucial para você na bariátrica? O que é crucial para ele? O que é crucial numa cirurgia, seja ela qual for? Tem que ter os pontos positivos do negócio. O paciente vai ter boa impressão, que é uma coisa dele, ele é leigo no assunto. Às vezes ele entra num lugar e diz que aquilo foi maravilhoso. Aí o outro entra no mesmo hospital a percepção é diferente. E diz que aquilo foi uma porcaria. É. A minha mãe morreu porque não sei o quê. E sabe, doutor Arnaldo, ela estava lá no tal hospital. Filho, mas não é o hospital. A culpa não é do hospital. Exatamente. O hospital não opera você, filho. Lá no INPS era comum, quando eu atendia, o indivíduo, onde você foi operado? Foi operado na Várzea do Carmo. Não, você não foi operado na Várzea. Quem operou o senhor? Era um médico baixinho assim, doutor Arnaldo, de bigode, moreninho. Tá bom, então, é isso que acontece. Então, nós temos que insistir nisso. O Brasil é um país de recursos humanos muito rico. Os nossos médicos são muito bons. São. Quer dizer, vamos juntar tudo isso. A gente sabe, Milena, e o doutor Arnaldo sabe disso, a maioria dos nossos colegas médicos
vão dar aula no exterior, né? São exemplos no exterior. Então, a equipe médica no Brasil, ele é muito boa, ele é muito bem habilidade? preparado. E E a mão? muitos pacientes E do a mão exterior, eles vêm cirúrgica, que nós operar somos aqui. cirurgiões. Exatamente. São indivíduos muito diferenciado. mais É capazes. diferenciado. Diferenciado. A gente, eu particularmente, a gente tem pacientes que vêm do exterior, vêm dos Estados Unidos a operar com a gente, né? Imagino. Então, o Sarra recebe muito paciente de fora para operar com a gente aqui, porque, como ele falou, a habilidade do cirurgião brasileiro é impressionante. É impressionante. É incrível. Hoje, você fala por que fulano muito rico não foi operar nos Estados Unidos, por quem exemplo? preferiu vir? Porque não precisa operar aqui. Exatamente. Olha, eu tenho um cirurgião cardíaco que eu conheço e tenho relações assim com ele de conversa. E eu perguntei um pouco sobre a área dele. Ele faz transplante cardíaco. Quanto está demorando para você tirar um coração de um paciente e colocar o novo? Bom, não vai 1 hora, Rafael. Meu Deus. O recorde é 31 minutos. É a mão, né? Você acha que é impressionante? fácil? É impressionante. Você acha que qualquer cirurgião faz isso? Não, é impressionante. Falei, mas você está contando história. Não, está aqui, quer que eu te mostre? Não, está tudo certo. Quer dizer, não quero que ele seja o mais ágil do mundo. Eu quero que ele seja perfeito, o melhor no que faz. Mas ele porque o nosso brasileiro tem habilidade. Hoje, na agência de marketing, temos quase todas as especialidades. E em quase todas as especialidades, todos exercem com maestria. É incrível, assim, a gente vai acompanhar um procedimento cirúrgico, é diferenciado. E as nossas faculdades, as nossas residências médicas, né? O SUS, a residência médica, ele é muito boa, né? A gente tem as federais, as particulares, aqui em São Paulo tem a Unicamp, tem a USP, é sensacional, é muito bom, você sai com a mão, você aprende muito bem. O nosso entrevistado que foi o Alexandre, ele falou da Unifesp, então tem um estudo muito bom, onde a gente está vendo agora que ele já está dando aula em todo canto, né? Fora do Brasil, fora inclusive do Brasil, Itália. Entendeu? Então, só tem um erro que eu vou arriscar deixar aqui na nossa mesa. É a falta de conhecimento em gestão. É isso. Aí sim. Precisaria ser ensinado isso na faculdade. Porque se o médico, ele se forma, ele exerce uma especialidade, ele vai precisar ser gestor de uma clínica. Se ele tem a intenção... Mas, Milena, você não sabe o que é a vida de um médico e o que exige de conhecimento. O que exige. E o que ele trabalha. Eu acho que tem poucas profissões que trabalham tanto. Então, ele também está preso porque o conhecimento é muito vasto e ele precisa realmente se dedicar. Sim. Então, ele não tem muito tempo para isso mesmo. Depois que ele adquire um certo tempo de vida, ou alguma estabilidade, ele então pode olhar um pouco mais para esse lado. É difícil no início para ele. Ele é 24 horas por dia. Imagino. Então, nesse período, eu acho que esse período é difícil você querer fazer alguma coisa com ele. Mas depois que ele tem alguma ele precisaria. Aí ele já pode olhar outras coisas. E outra coisa, né? Seria tranquilo. Aí vem um lado também da tecnologia, a gente vê isso aqui, o WhatsApp, essas coisas, antigamente não tinha muito isso. Hoje em dia, você tem a comunicação com o paciente é muito próxima, né? Isso. Então, essa aqui é 24 horas do dia, você atuando junto com o paciente, com o familiar, né? Então, acaba tomando muito tempo, como o senhor falou. Não, né? toma. Mas facilitou bem, ajuda bastante. Ajuda. Tem seus prós e contras. Tem o WhatsApp, tem o contato, tem a fotografia, tem o exame para você já discutir com ele às vezes e tal. Pode usar a tele, mas depois que você conheceu, esse paciente examinou, teve uma entrada na vida dele, não antes, quer dizer, não te mandar o exame pura e simplesmente, o que você acha disso, Arnaldo? Não, meu filho. E outra coisa... De quem é esse exame? E outra coisa, aí é onde a gente entra na parte da tecnologia, né? Hoje, depois da pandemia, surgiu muito a tal da telemedicina, né, doutor? Teleconsulta. A teleconsulta. A facilidade. E eu acho que... Ou a desfacilidade. Eu acho, tem muitos pacientes de fórum que quer passar com o médico, às vezes não conseguem vir aqui só para passar na consulta. A telemedicina ajudou muito nisso, né? Eu acho que você tem uma consulta dessa, às vezes você até demora, eu particularmente, às vezes demora mais do que uma consulta normal, a teleconsulta, porque está todo mundo mais tranquilo, cada em casa, no seu consultório, acaba discutindo bem o caso. Então, eu acho que a telemedicina veio para ficar. Veio para ficar. É que tudo, Rafael, tudo tem lugar, mas depende de você criteriar direitinho. Até um certo ponto precisa ver aquele paciente. Saber o que você está... Acontece que sempre tem esses desvios, esses desmandos, quer dizer, tudo isso é maravilhoso para a gente usar, mas precisa ter muito cuidado
com o paciente, porque as pessoas as atropelam, né? E aí, usam essas tecnologias, mas atropelam. aí deixa de fazer um Aí é exame ruim. físico, Aí uma é coisa ruim. que é Aí- importante. aí, Exatamente. olha, tudo bem, estamos aqui nesse ponto, agora vamos ver se a gente consegue Sim, pessoalmente isso, para examinar concluir isso daí, isso. examinar isso daí. Porque essa história de dar remédio para dor no hospital, se necessário, é um perigo. É. Você sabe que é um perigo. Eu estou com um paciente que é meu motorista internado no HC desde abril. Fez 3 cirurgias já. Evidente que esse homem, por ter dor abdominal, por obstrução intestinal, por perfuração que teve, ele sente dores cólicas. Começam a dar, para acalmar, coisa um pouco mais forte. O que vai chegar onde? Morfina. Agora o cara não quer tomar outra coisa. E acaba mascarando o processo do paciente, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, o paciente é a coisa mais preciosa que tem. É a coisa mais importante que tem na vida do médico. É isso que precisa sempre deixar bem claro. E o SUS, como ele mencionou, que fornece um ensinamento, que fornece, tem que ser valorizado. Sim. E muito bem valorizado. E tá muito desvalorizado, né? Muito, muito, valorizado. muito. Eu acho que o SUS é a escola para todo médico, né? Então precisa... A minha residência foi no SUS, na Estadual de Pernambuco. Então, onde eu peguei minha prática foi no SUS. O SUS, eu acho que eu devo muito isso ao SUS, né? E aí, quando às vezes você trabalha muito, agora você trabalha muito lá, e às vezes você sai, hoje você sai, você tá até um pouco de falta, porque o ambiente também é bom, né? É isso. Essa parte de ensino com os funcionários, eu acho Porque muito não bom. entra o dinheiro, Rafael. Você está no ambiente para aprender, está ensinando também, está ganhando. O paciente, ele nem sabe, coitado, se identificar direito, ele tem um nível muito baixo. Então, o Brasil precisa olhar para isso. E as leis que Olhar. regulamentam o SUS, o propósito final, que é único nosso, É isso. em outros países não se Estão tem discutindo agora no esse Congresso ouro. o reajuste dos honorários e das tabelas de hospitalários. Não dá para trabalhar com aquelas tabelas, esses hospitais não conseguem. Há pouco tempo eu tenho experiência de trocar informações com gestores de SUS e tudo. O Hospital C. Camargo ficava com R$185, há 3 anos atrás, de custo de um diário de um doente, e recebia 85. Quer dizer, até onde vai isso? Até onde ele pode ir com isso? E dentro da legislação do SUS, a gente tem até uma frasezinha, né, que é o MECHAN, que saúde é direito de todos e dever do Estado. Isso é Constituição. Constituição. Isso Que de isso quantos anos isso atrás? É um problema. Constituição de 88. De 88. Você tem direito à assistência, etc, etc. Estamos trabalhando para isso? Não sei, o Brasil é muito turbulento politicamente. Precisa ter cabeça para sempre no mesmo caminho. Eu vou passar, vocês vão passar um dia e tem que vir outros. Teria que continuar. Então não temos continuidade de projeto. E a medicina, por ser cara e por ser muito diferente, tudo, tinha que ter um olho especial. Não pode deixar assim. E é saúde, né? Saúde é o que a gente tem de mais valioso. Remaneja a verba da saúde para outra coisa. É uma confusão do inferno. Então, o que precisa? Pôr na cabeça da gente, médico, que exerce, o quanto que a gente tem que ter esse olhar para a gestão. O olhar. Porque olhando para a gestão, você estava se informando bem, fazendo direito, informando melhor o paciente também do que acontece, como funciona o sistema. Administrar da forma correta, né? O que está dentro das suas mãos. Nós temos particulares, temos o SUS, temos os convênios, quer dizer, cada um tem a sua política. Não é fácil lidar com os convênios, não é fácil lidar com o SUS. Então tem que se trabalhar em conjunto. O problema é simples na minha cabeça. É que tem que ter amor ao que faz, vontade. Deixar o dinheiro vem depois. Se todos vão ganhar, todos vão viver. O problema é o que nós vamos conseguir fazer para padronizar melhor, harmonizar melhor esse processo no Brasil, que é um país, continente difícil de... Só enfatizando a sua frase, se todos não ganhar, todos vão viver. O que importa, no fim, o objetivo de tudo é o paciente, é a saúde, é o que a gente tem de mais precioso. É isso. Ô, doutor Ronaldo, só quem perde sabe. E pela sua experiência, os hospitais que a gente vê hoje, a maioria dos gestores, tem alguma experiência como o senhor em parte da medicina, alguma coisa? Não, né? Ou eles são apenas colocados naquela função? Tem muito essa mistura, Rafael, de que o cara fez lá uma administração hospitalar ou gestor
E eu acho isso complicado. Eu tinha que ter um pouquinho dos dois Dos dois, pesos, né? porque É. você, como Porque médico... senão fica vendo só número, né? Gestão. Hoje O cara entrar numa gestão, ele entra numa gestão como se fosse uma empresa, uma indústria, um sapato. é o que diferente seja. em saúde. E é diferente de saúde. Hoje É eu diferente. vejo que tem algumas empresas diferente. que estão oferecendo curso voltado para a área da saúde. Inclusive, eu estou iniciando, que é o Gestão em Saúde. Aí existe gestão empresarial, porque são coisas Tem totalmente diferentes. Tem que ter o olho do médico. Ah. Tem que ter um cara à disposição, com vontade, com amor ao negócio, e que pode temperar. Porque a gestão do material, a gestão financeira, a gestão do material é uma coisa que qualquer empresa tem. É. Dentro do... A nossa lida com materiais médicos, só isso. Isso. Mas é igual, como se compra melhor, etc., ou não, qualidade, não muda nada. Entendi. Eu estou prestando serviço, quer dizer. Mas aí essa parte de humanização que o senhor falou aí, eu acho que já tem que entrar um pouco da área médica, a Tem que pessoa tem entrar. que entrar com essa Acho parte que tem área que para ele entrar. saber lidar com o paciente, né? Porque é isso que a gente está lidando, não é uma empresa, não é números, a gente está lidando com vidas, né? Se não muda, É o muito. manejo, é a conversa, é a atenção, É desde a recepção, como você falou. Sim, quais são os Desde pontos a de recepção. contato? Vamos pensar aqui numa linha de jornada que o paciente passa. A jornada Dentro do do hospital. paciente, ela inicia o dia que ele acha que ele tem algum problema e procura algum médico. Né? Por mais que ele negligencie e procure depois, E uma se hora ele vai procurar chegar. e o colega achar alguma coisa, então inicia alguma coisa com ele. Ou é uma receita para ele tomar um remédio, ou, logicamente, quase que 100% vai ter exame, e disso vai resultar talvez alguma coisa. Ou seja, que necessite um tratamento. E aí vem a confiança também do médico com o Aí, se ele hospital, tem né, essa doutor Arnaldo? confiança, se ele gostou, se ele teve essa empatia que precisa ter, para você indicar uma cirurgia, você precisa ter. Nós somos cirurgiões. Aí, só cirurgiões, cortando nessa parte, cirurgiões aí é que entra o marketing. Precisa ter empatia. Através do marketing, a gente consegue Por que ele passar a vai fazer com o essência Rafael a do cirurgia médico. e não faz com o outro? É, porque ele tem que se sentir conectado. Lógico, o Rafael tem o gabarito e a experiência e a habilidade dele, e outros têm também. Mas só Por que ele isso, vai com o Rafael? olha, só isso não Pronto. é necessário hoje. Hoje a gente tem que encantar o paciente, a gente tem Lógico. que mostrar disposição, tem que se conectar. O paciente tem que sentir isso Tem. para o médico. E a gente, como médico, não pode ficar oferecendo um resultado, que isso o Rafael sabe bem o que Prometer. é prometer. É. Que o outro não vai fazer, eu faço. Isso não Não, existe, isso não isso não existe. existe Isso hoje em aí, dia. a classe tem os seus deslizes, Uhum. infelizmente. Você vai mostrar o que você sabe, Até bonitinho, porque vai encantar o indivíduo Existe como um você deve detalhe aí encantar, no caminho. mas essa conversa, Também depende do paciente. lógico, essa conversa é perigosa. Você prometer em Exatamente. medicina é um negócio muito sério. Você vai usar todos os recursos que tem, toda a sua habilidade, todo o seu amor, para dar o melhor resultado para ele. Ponto. Isso é que é medicina. E cirurgia, então, está lá em cima, no top isso daí. Exatamente. Eu vou fazer tudo o que eu posso, usar todos os recursos para te operar e você ter o resultado. Existem as intercorrências, existem as complicações, elas são mostradas para ele, etc. e tal, e mostrada o quanto aquilo já tem de background, de experiência, de tudo, que é uma técnica. E que é um risco Não existe mínimo de técnica cirúrgica acontecer. que não pode ser Que não tem repetida por risco, outro, não senão existe. ela não existe. Exatamente. Nem as minimamente invasivas Nada. que temos de Não, mais tecnológico que isso, são ainda todas existem. perigosas, são todas O cirurgias. paciente ele tem que estar Você põe agulha no doente para anestesiar, você já começou a ter problema. Exatamente, pode ter problema. E aí, doutor Arnaldo, depois que o paciente vem no consultório, e aí vem aquela confiança do médico, que o paciente tem e também do médico com o hospital que ele vai indicar para a cirurgia, né? Falou muito bem. Né? Porque também Os tem que ter a relação recursos. médico também o hospital, Hospital. né? É a relação boa do médico com o hospital. E aí o paciente, você como médico indica esse paciente para o hospital e aí o paciente vai para o hospital. Chegando no hospital, o que é que a gente, Qual é a jornada dele? Então, se De você, experiência. então você percebe que a responsabilidade fica com o médico. Que ele indicou. Porque ele vai cobrar do médico. Se o chão estiver sujo, ele vai cobrar do médico. Se veio comida ruim, ele vai cobrar do médico. O senhor que me mandou para cá. Querida, nós que somos o comandante desse negócio. muito Nós complexo. temos que mandar nesse processo. Então, vai para o hospital porque eu indiquei. E acho que lá tem as condições que precisam para oferecer a mim e a ele tudo o que ele precisa. O que é? Uma boa acomodação, um bom tratamento.
etc., desde a hora que ele pisa Da recepção, lá dentro. Desde que ele pisa lá dentro. Não vai ficar 5 horas esperando para fazer uma internação. Uma internação, Então, você não teve uma programação boa. Como é que você faz essa programação na internação? No nosso, corre melhor. Nós temos já cirurgias agendadas. Então, é isso. Mas o paciente, se esperar um pouco lá embaixo, ele já vai reclamar. Já, Que ansiedade que ele está. O que ele está passando lá dentro. Só ele sabe. É que só ele sabe, é o medo todo. Isso. E agora, já essa coisa não está andando já aqui? está começando será que vai errado, né? andar? Já está começando errado. Então, para você que é nosso ouvinte... Será que vai andar direito? Porque a mulher não sabe escrever direito. Pois é, para você que é nosso ouvinte, que já passou algum tempo de espera, que seja longo ou que seja mediano, enfim... Saiba que o gestor, ele também fica atento a isso. Ele também fica atento se você espera muito. Ele não quer fazer você esperar. E além de todos os parâmetros, a gente entende a situação em que você está passando. Certamente o gestor tem que ter esse feedback desse atraso e ele não pode se repetir. Ele vai resolver aquele, se puder, naquele próprio momento e depois ver por quê. Onde está o erro? O que cabe ao gestor é o porquê das coisas. Faltou uma pinça. Por quê? Por quê? Qual foi o erro? O cara que o xerifado não comprou, a menina não programou. Tudo é uma programação, tudo tem o seu protocolo. E quando sai do fluxo, ação. a gente precisa identificar onde foi o erro para corrigir. Então, não pode deixar de ver naquele momento. E outra coisa, doutor Ronaldo, em tudo isso, se faltou alguma coisa, atrasou alguma coisa, quem é o prejudicado? É o paciente. Sempre. Sempre é o paciente. Então, e é isso que a gente sempre conversa aqui, tudo está ao redor do paciente, né? O cuidado com o paciente, né? Se o atrasou, é como a gente conversou, o paciente, ele não é acostumado a ir para um hospital, ninguém é acostumado a ficar entrando no hospital. Não. Então, é o medo, né? Ele está com medo de lá, né? A não ser que ele busque através de cirurgias plásticas, reparadoras, estéticas, mas aí é outro caso, né? Mas que ele também vai ter uma experiência. Então, esse público que vai para a área de estética, ele já vem com uma expectativa gerada em cima de todo o atendimento. E o atraso para o médico é um problema, ele tem outros compromissos, ele que mandou para lá, as coisas para ele iam andar. Então ele tem que ter essa resposta. E aí vem O paciente passa são pela muitas recepção, intercorrências que a gente depois da tem. recepção. Muito. Depois da recepção ele vai para o quarto. a hotelaria já tem contato com outro setor. E aí tem Que é um setor muito crítico também, que é a enfermagem. Sim, E aí A apresentação da moça, sim. como recebeu ele, etc. se deu Se é algum mínimo, cordial, alguma coisa, se não né? é. O que ele pode ter à disposição. Olha, deixa eu compartilhar com vocês algo que eu passei recente. Fui fazer. Eu sou impressionada com tudo que envolve a experiência do paciente e esse manejo. É por isso que a gente está aqui hoje falando sobre saúde para vocês. Mas eu fui fazer uma ultrassom de abdômen total e para quem fez esse exame sabe que é preciso estar com a bexiga cheia, fazer o consumo de copos, de água e tudo mais, e não pode ir no banheiro de gente... Então, assim, é muito desconfortável. E aí chegaram 2 crianças depois de mim, mas em estado de urgência, que o médico solicitou a ultrassom. E aí essas crianças passaram na minha frente, e eu já estava lá, meu Deus, eu vou desistir de fazer esse exame. Mas aí deu tudo certo, fiz, o resultado não deu nada, graças a Deus. Mas depois, quando eu saí da porta da sala de exame, a recepcionista veio até mim e disse, olhe, eu peço desculpas pelo contratempo, isso não costuma acontecer, mas realmente eram crianças. E eles têm prioridades, mas eu estou deixando aqui um mimo para você em nome do hospital. Então, isso é o cuidado. E né? deixou um voucher Bom. de um lanche no cofre do hospital. Mas aí eu pensei, nós como os brasileiros, eu pensei, não vou, é só um café eu tomo em casa. Mas aí eu fui pegar o resultado do exame, e o resultado do exame, a entrega, era em frente ao café. Que Eu era disse, bom. eu já estou aqui com esse voucher, eu vou lá. Então, quando eu fui, doutor Arnaldo, eu fiquei impressionada. Que bom. Era um pão de queijo, era um pão na chapa muito bonito, uma apresentação bonita, com um café bonito. Eu disse, gente, E aí, encantou. aí você Encantou. encantou. E você tinha que ter mais um pequeno lance lá, que é o seguinte, irmão, é que isso é um defeito do laboratório que é comum. Você não precisa encher tanto a bexiga para o ultrassom. Eu lido com pacientes de idade que não têm uma complacência boa. Da E bexiga. eles exigem um número X de copo. Então, um Então, amigo eu meu falo já pro tinha meu me velhinho, passado esse Você feeling. não vai tomar o que Eu a não mulher posso mandar. dizer a quem fez, né? Eu não Você não vai tomar o que a mulher mandou, porque você vai explodir. Total. Os Não coitadinhos aguenta. não pode. É.
E ela tinha que chegar para você e falar, não tem problema, pode fazer um pouco de xixi. E outra coisa, não Nós vai vamos atrapalhar fazer. muito o exame, nada. Não. E você comprime os ureteres, tem hidronefrose no ultrassom. Mas, doutor Arnaldo, eu tinha Não tudo. dá. Como é que você vai ensinar isso para os caras? Tenho vontade de pegar um microfone e ficar no meio da rua, um megafone. Ô, gente, para com esse negócio, vocês estão matando meus velhinhos. Eu tinha tudo para sair de lá, super Ela chateada é jovem, pela pode suportar, espera. o velho não. Verdade, eu tinha tudo para sair chateada, Lógico. mas aquele momento ali, Não, e ele tava desmoronou passando do limite, tudo. Quer dizer, tudo bem, a urgência não se discute. Sim. Você faz outra coisa, alguém vai lá te orientar. Sim. Ó, faz um pouquinho se estiver muito ruim. Depois Então faz é sobre isso, é sobre os É detalhes. tal negócio do detalhe. É o do detalhe que faz a cuidado. diferença. Bexiga distendida é um problema para mim. É. E os meus velhinhos sofrem com isso, Imagino. porque não conseguem fazer um ultrassom dentro de um padrão razoável de repressão vesical, mínima, e não quero outra coisa. Ele já é um prostático, ele não tem complacência grande. Não. Bom, enfim. Nós todos que lidamos com a jornada precisamos ficar caminhando atrás do doente, ir no exame, sabe como é que é? Eu quero ver como ele está fazendo. Será que essa funcionário bem essa vez? Porque é assim que nossa vida depende de tudo isso. Nós pagamos esse preço todo, médico. E outra coisa. Então, o gestor não médico não tem toda essa ideia. E doutor Arnaldo, e é aquele negócio, né? A gente vive muito, eu vivo muito de indicação. Então é a mesma coisa o paciente. Se ele tiver uma boa relação, uma boa experiência no Vai indicar hospital, você. ele vai indicar o hospital. Você e o hospital. E o hospital, né? Então, isso ajuda tanto o médico, porque se um paciente não gostar do hospital, ele pode até não indicar o médico, entendeu? Lógico. Porque o médico colocou no hospital ruim, né? É isso aí. Então, essa relação é muito importante para todo mundo, né? Então vira, cai no paciente. Cai no paciente. Entendeu? Tudo é o O paciente. resto é todo coitado que fica tratando, que fica operando, que fica e recebendo. Tudo isso não vale nada. Então, Ele é que é o negócio. Então, ou você tem esse olhar mesmo e vai atrás dele. Quando acontece alguma coisa, tem que ter alguém lá para ver o que foi. Atrasou por isso, aquilo, vai lá, dá o mimo, não dá, faz, explica para o indivíduo, O que aconteceu? ele já vai relaxar. Vai. só de estar presente com ele já faz toda a Ele diferença. está no limite de ansiedade. E aí o outro que está trabalhando, acha que ele não. Acho que está pensando na namorada ou no fim de semana que ele marcou. Isso é Só que- em acabar o plantão. trabalho da gente Acabar é o esse. plantão, né? Acabar Meu o plantão acaba. Meu Deus. Já tem coisa marcada. Doutor Arnaldo, tem algumas estratégias específicas que a gente pode utilizar para melhorar, otimizar a experiência do paciente? O que é que temos de recursos? No caso que nós estamos falando desses colaboradores que já têm, logicamente, na vida, pensamento na sua vida privada, nos seus compromissos e tal, nós temos que estar muito em cima disso, do colaborador. Está Ele presente. que faz a diferença. É ele que Ele faz. está na frente. É ele que está na frente. Então eu sei que ele É a tem linha de tudo frente. isso. Na linha de ele frente Eu é sei ele. que ele tem tudo isso dentro, ele tem compromisso, tem problema em casa, tem tudo. Esse Mas isso não fundamental. pode interferir Não no pode. trabalho Mas dele. Então aí tem que ser o foco forte. Porque aí você vai, através dele, dar para o outro o conforto que eu quero, o tratamento que eu quero. Porque ele não vai estar todo dia maravilhoso, sem problema em casa, E todo sem mundo nada. tem Tem problemas, né? problema. Todo mundo tem problema. É aí que está. Aí o cara sai do hospital dizendo que aquele hospital é uma porcaria. Ele foi maltratado por um atendente, por um auxiliar. Pois é. Então, nosso foco é gestão de pessoas, tá certo? Sempre. Sempre, O sempre. equipamento, você tem dinheiro, compra. Se não tem, compra um outro. Mais pessoas, Mais pessoas. atendimento, a humanização que a gestão? gente tanto Pessoa. fala. É E- difícil. Então, você que está assistindo, tudo é em relação. O foco é o paciente, é você, né? Sempre é o paciente, porque a gente quer. A gente está falando aqui tudo para o paciente. O nosso Podmed também é para paciente, para ouvintes pacientes, para todo mundo, porque é isso que traz a qualidade do. Começa daí, né? A qualidade desde do olhar do gestor até a cirurgia, né? Ou então a internação, a UTI que o paciente passou. Pacientes que às vezes vão para a UTI, passam muito tempo em UTI e saem. Tem hospitais que eles saem, que é um ambiente depressivo. A gente sabe que a UTI é um ambiente bem difícil, né? E às vezes ele sai com um tratamento humanizado da equipe de enfermagem, do médico, da técnica de enfermagem, do pessoal da limpeza que passa lá, dá um oi. Então ele sai muito. Quem muito trabalha feliz, né? Ele acaba saindo
com outra perspectiva, né? Pois é, em qualquer rede de atendimento, em qualquer clínica, hospital que você já tenha frequentado, passado, se hospedado, ou o paciente, hoje ele às vezes é tratado até como cliente, né? Pela experiência que a gente busca oferecer para ele, sempre tem um gestor por trás, preocupado em oferecer a melhor experiência, preocupado em toda a sua jornada, desde o teu início até o fim da sua estadia dentro do hospital. Então é isso. Já estamos chegando no Muito finalzinho das Passa nossas rápido, gravações. Passa rápido. Foi bom. É porque Foi quando bom. a gente fala sobre Eu ainda o que a queria gente falar um monte gosta. de coisa, eu sou assim, começo falando, não paro. Mas eu acho que está bom, eu acho que a experiência de vocês é maravilhosa, eu estou muito feliz de estar aqui. Ah. Eu gosto demais dele aí, agora eu gosto de você. Ah. E nós vamos continuar. E outra Vamos coisa, a embora. gente vê, Muita coisa que tem nesse terreno aí. outra coisa, isso tudo aqui começou, né? Com quem começou aqui, né? Gente, para vocês que não sabem, o projeto do PodMedic, ele é baseado em um propósito muito maior. Não tem nada relacionado à arrecadação financeira, a nada. Tudo isso aqui é feito para que você receba informações seguras, informações de qualidade. Dr. Rafael é cirurgião bariátrico, tem a rotina de pacientes. Eu sou especialista em marketing, então hoje eu enfrento uma grande dificuldade com pessoas que fazem um marketing agressivo e longe da realidade, que é o que deve ser mostrado, é a verdade, é o cuidado com o paciente. Então, o nosso propósito aqui é levar informação segura para você, e uma das informações de hoje é saber que em cada rede de atendimento tem alguém pensando por trás para que a sua experiência seja positiva. E nada disso seria possível se não tivéssemos patrocinadores. E o Dr. Arnaldo, como um bom gestor do Hospital Sarra, Grupo Fleury, ele apoiou o nosso trabalho, abraçou primeira, né? e disse De assim, primeira. meninas, De resolvam. Não tive essa sorte. Foi. De primeira, Essa ele, sorte. quando eu conversei com ele disse, vamos resolver, vamos reunir e então, Conheci estamos a aqui. Ana, a Que Daniele bom. também. Olha, que bom. E Estou muito feliz, realmente. Com estamos tudo, com aqui essa nesse experiência. propósito. E vai ser um sucesso, tenho certeza. E eu estou sempre à disposição. Ah. Porque esse é um tema que me toca muito e eu estou sempre à disposição, porque tem muita coisa para falar. Muito Então, bem. eu sei que vocês vão fazer temas específicos, mas sempre vai estar por trás esse olhar que vocês estão A experiência, a gestão. E esperar a resposta dos seus seguidores aí, Sim. porque deve ter muita coisa que eles vão querer saber realmente. Com Sim, certeza. a gente Que a vai... gente não Pronto, teve como abordar. já fica a dica. Coloca nos Isso é comentários importante. algumas perguntas, a gente vai arrecadar e a Porque gente uma das faz um outro coisas que momento. a gente tem que passar a fazer é escutar as perguntas dos pacientes. Os pacientes, exatamente. Isso. Seja por WhatsApp, seja pela tele, seja por pessoa, não se excusar disso. Toda dúvida que você tiver, está aqui, ó, meu telefone está aqui, minhas coisas estão aqui. Estou à Não quero que você vá disposição. com dúvida nenhuma. É. Pergunte quanto quiser. Não, minha mãe quer perguntar, meu irmão, não sei o quê. Deixa eu perguntar. É. Isso aí vai trazê-lo. Olha, a gente fica aqui ouvindo o senhor falar. Não, Eu particularmente, eu fico Tô aqui exagerando. admirada. Porque são pouquíssimas pessoas, doutor Arnaldo, que estão preocupados com a experiência do Mas, paciente, querida, sim, com isso um não tem, olhar nossa, voltado não. para a área da saúde. Então, a gente deixa aqui, além de tudo, nosso muito obrigada por o Nada, senhor um vir prazer aqui, grande, deixar um mais pouquinho uma sobre vez, a sua repito. experiência. E foi muito gratificante ouvir, tá? Obrigado. Mais uma vez, agradecemos aos nossos patrocinadores, a SciTech, ao Hospital Sarra, ao Grupo Fleury. Muito obrigada, doutor Arnaldo. Obrigado Todo a vocês. conhecimento. Uma boa noite, sucesso. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau.